Então, primeiro para casa, todo mundo olhar, saldo. Não tem jeito, eu pedi para levantar. Essa apresentação, a gente vai deixar ela disponível hoje no site. Tá? Então, bloco da atenção básica, bloco do MAC e de investimento, não empresta, não dá dinheiro para ninguém. Tá? Só ele pode se reprogramar, sendo que o de investimento não, tá, gente? O de investimento, ele tem a especificidade dele. Agora, o da vigilância e da assistência farmacêutica e o de gestão, eles podem tanto ser reprogramados quanto emprestar para os outros blocos, ok? O remanejamento de eventual saldo pode ser realizado desde que seja cumprido os seguintes requisitos. Olha, previamente, está vendo? Previamente. Execução das ações e serviços previstos no respectivo bloco de financiamento. Vejam o exemplo. A CESP está trazendo hoje nas homologações, dizendo, peguei dinheiro da assistência farmacêutica para usar no MAC, né, que é a nossa eletiva. Estou dizendo que eu cumpri os requisitos, porque cada bloco, aí a portaria ela é bem clarinha, ela não é enorme, mas ela é clara. Para tirar dinheiro da assistência farmacêutica, eu tenho que ter cumprido isso, isso e isso. Para tirar dinheiro da vigilância, eu tenho que ter feito isso, isso e isso. Para tirar dinheiro da gestão, eu tenho que cumprir isso, isso e isso. Então, é esse primeiro item que é comum a todo mundo que eu posso buscar dinheiro. Previamente também, elaboração do plano de aplicação da destinação dos recursos que serão remanejados, de acordo com a programação anual de saúde. Vamos de novo para o exemplo que a gente viveu com o Estado. Nós, então, tivemos que aprovar aqui o plano de aplicação, que vem no anexo, né, da própria deliberação das eletivas, que está de acordo com a programação anual, porque na programação anual do Estado está lá promover acessos às cirurgias eletivas. Então, está lá na programação anual. Então, da mesma forma, o que vocês forem programar, remanejamento de recursos da assistência farmacêutica para atenção básica, para pagamento de pessoal, chutei, tá? Da atenção básica. Vocês vão dizer isso, então, estou remanejando aqui para pagar profissionais que atuam na atenção básica. A programação anual de saúde de todos nós, como a atenção básica é obrigatório para todos, está lá que tem que desenvolver ações de organização e fortalecimento da atenção básica. Então, está de acordo com a programação anual. Reinaldo Itabira. Tudo que tiver dentro da programação anual de saúde... Pode ser remanejado? Tudo. O quê? Não, se tiver federal. saldo. Não, isso é federal. Só federal. Federal. Pensei que era para o Viva, tá? Então, isso aqui é saldo federal. Vocês precisam, então, voltando lá, primeiro para casa é olhar para cada fundo e ver se acha um fundo de dinheiro lá em 31 de dezembro. Porque se não tiver, nem adianta, né? Tem que... Então, a outra, só concluir a apresentação. Vamos lá, pessoal? Não. Por isso que eu tô... Então, aqui, a programação anual de saúde, gente, ela vai ao conselho, é isso que a Márcia vai estar colocando. Quando fala que de acordo com a programação anual, porque você já tem, você não vai inventar uma nova ação, né, você está, a programação anual de saúde, ela diz das ações que foram aprovadas lá, e se Deus quiser, obedeceu a lei 141 antes da LDO. Não é? Então, assim, ela já foi aprovada pelo Conselho. Inclusão do plano de aplicação na programação anual. Eu preciso de dizer isso, por quê? Porque nós vamos depois analisar, por último aqui, ó, o RAG. Então, eu tenho que alterar lá a minha programação, dando ciência, aprovação do plano de aplicação na Intergestores Regional nossa, na CIR. Por isso que a gente insistiu na Câmara Técnica que esse assunto viesse para essa CIB. Por quê? Vai que lá Itabira está cheio de dinheiro dia 31 de dezembro. Ele precisa da próxima CIR para ele pactuar o plano de aplicação para vir para a CIB de outubro, que é quando se encerra o prazo vigente da portaria. Tá? Porque a portaria é de julho. Julho, agosto, setembro, outubro é o último mês, dia 22 de outubro, para que a CIB, pelo menos na portaria que está vigente.
Há quem diga que vai prorrogar, mas nós temos que trabalhar dentro do que existe. Tá? Então, para municípios que têm saldo 31 de dezembro, peçam pauta na CIR, na próxima CIR, para poder aprovar o plano de aplicação. Porque aí vem para a CIB de outubro. A outra, quem são os pré-requisitos? Tenha sido dado ciência à tripartite sobre o plano de aplicação, se for no caso dos estados. E tenha sido dado ciência, gente, e importância, tá? E importante, tenha sido dado ciência. Ciência não é aprovação. Ciência é dar ciência, tá? Então, conhecimento, doutora Cris, muito obrigada. Então, é dar conhecimento ao respectivo conselho sobre o plano de aplicação. Ok? Então, esses passos precisam ser seguidos, porque quando aí sim o conselho for analisar o relatório anual de gestão, ele vai comparar com a programação anual que já foi modificada, inserindo esse plano de aplicação, e vai fazer, então, aí sim, aqui o conselho faz a aprovação do RAG normal. Então, para casa imediato é isso. Olhem os fundos, dia 31 de dezembro, se tinha ou não tinha dinheiro. Pensem no plano de aplicação de acordo com a programação anual que vocês têm hoje. Façam o plano de aplicação e insiram na programação anual. Peçam pauta para pactuação na CIR, já de imediato, para ser homologado na CIB de outubro, todos esses planos de aplicação, para dar ciência à CIT e, no paralelo, cada município dando ciência aos seus municípios, aos seus conselhos. Ok? Isso. Então, é importante que essa clareza de operacionalização da portaria, porque isso foi uma solicitação grande da mobilização nacional de secretários municipais e do próprio CONAS, porque existiam vários municípios com recursos em conta. Isso é bom? Não, é péssimo. Né? Se a gente está com recurso em conta, algum problema teve para não executar, especialmente na escassez. Mas o fato é, alguns municípios e alguns estados tinham recurso em conta. Então, é pegar o dinheiro e colocar na assistência. Esse é o ponto da 1073 e a gente volta para a discussão no momento do debate. Tá? Então, será inserida aqui como informe. O formato dele a gente também não conhece. Aí vamos para, voltando lá nas apresentações, que passou a ser número 3. Então, apresentações está na página número 1, passou a ser número 3. Essa apresentação, ela vai ser feita pela doutora Márcia Dairel, e na discussão da Câmara Técnica, nós vimos que ela não é necessário que fosse uma minuta de deliberação, mas sim mesmo uma apresentação, porque ela é a contextualização da aplicação de uma portaria em Minas Gerais, e as pactuações, elas vão ocorrer nos espaços regionais. Tá? Então, vamos lá. Qual é a apresentação? Linha de cuidado da doença renal crônica. Também lembrando que esse é um pedido histórico que o COSENS tem feito, estava fazendo, graças a Deus conseguimos soltar aí para aprovação e discussão neste plenário e na CIB. Apresentado inicialmente no GT SES COSENS, que tratou da linha de cuidado da DRC e aprovado na Câmara Técnica. Então, teve uma reunião desse GT que deu os encaminhamentos gerais, não fugiu da portaria, portanto, já foi direto depois para a discussão da Câmara Técnica. Todo o trabalho foi elaborado a partir das diretrizes da Portaria 389, de 13 de março de 2014, com a priorização de 1. Organização das redes de assistência. 2. Ênfase na diálise peritoneal. 3. Cuidado ao paciente pré-diálise, com diretrizes clínicas e protocolos assistenciais. 4. Diagnóstico precoce. 5. Qualificar a assistência especializada. 6. Integralidade da assistência. E 7. Integração dos serviços de diálise com a rede assistencial. São 5 faixas de filtração glomerular. Aí eu vou pedir para a gente pular, quer dizer, são 5 estão grifadas aí, em negrito, né? Sendo que a 5 é a mais grave, né? Então, é um estágio aí que ele é crescente de gravidade.
São 2 componentes da rede de atenção básico e especializado que estão aí para nós na portaria. O componente básico é responsável pelo acompanhamento dos estágios de 1 a 3. São os iniciais, são pré-diálise. O especializado tem equipes mínimas descritas na portaria 389 com suas atribuições. E está dividido em 1. Unidade especializada em DRC, responsável pela atenção de média complexidade, que realizará o acompanhamento multiprofissional das pessoas com DRC nos estágios clínicos 4 e 5 pré-diálise, exceto a TRS, diálise. E deverão matriciar as equipes de atenção básica nos temas relacionados a doenças renais. Hoje, importante chamar a atenção desse matriciamento. Isso é novidade da portaria. 2. Unidade de assistência de alta complexidade em nefrologia, que realizará pelo menos uma modalidade TRS diálise para tratamento da pessoa com DRC. E 3. Unidade especializada em DRC, com TRS diálise, responsável pela atenção de média e alta complexidade, a que compete realizar acompanhamento multiprofissional das pessoas com a doença renal crônica nos estágios 4 e 5. Também tem que matriciar as equipes de atenção básica nos temas relacionados às doenças renais e também ofertar pelo menos uma modalidade TRS diálise para tratamento da pessoa com doença renal crônica. A portaria 389 apresenta a novidade do serviço isolado de diálise peritoneal exclusivo. Então, é uma ênfase grande e que é possível, né, de abrir esse tipo de serviço. Os estabelecimentos de saúde aderidos como unidade especializada em doença renal crônica e habilitados como unidade especializada em DRC com TRS diálise farão jus a incentivo financeiro de custeio no valor mensal de R$ 61,00 por pessoa com doença renal crônica, destinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico para a realização dos procedimentos referentes aos estágios clínicos 4 e 5 pré-diálise e matriciamento do estágio B. Então, é também novidade, 3B. Esse também é uma novidade, porque há um incentivo para que os serviços ajudem no matriciamento da nossa atenção básica, dos pacientes do estágio 3, 3B. Então, para cada paciente de um território de abrangência de um serviço, todas as equipes de atenção básica estarão matriciadas, referenciadas a um serviço, e os pacientes que estiverem em matriciamento, esse serviço ele terá um incentivo de R$ 61,00 por 61, perdão, R$ 61,00 por paciente. Vejam também outra novidade da portaria. Já as unidades especializadas em DRC com TRS diálise farão jus a incremento financeiro no componente serviço ambulatorial que varia de 3,02% a 12,08% na sessão de diálise. Esse é um valor considerável para os prestadores, por sessão. Então, há um incentivo para o matriciamento e há também incentivo por sessão de acordo com a responsabilidade assumida por esse serviço. Então, o valor também da sessão pode ser aumentado pela responsabilidade que ele assume, não é de captar mais cliente, é de quanto também o trabalho externo que ele faz, não é? Os recursos de incentivo financeiro são oriundos do FAEC. Tá? Então, é isso. A hemodiálise ela continua sendo do FAEC. Em Minas Gerais, atualmente, contamos com 84 serviços habilitados e 22 regiões de saúde sem serviço. Dos 84 serviços, 33 já ofertam a consulta com o nefrologista. Temos 62 ambulatórios cadastrados no SUS, que têm serviço de nefrologia, sem contar com os consórcios de saúde. Essa também foi uma ponderação do primeiro GT, né, Cláudio? Que a gente colocou, olha, vários consórcios têm serviços especializados. Quem sabe eles também não têm consultas, né, de nefrologia e tudo, mas como não havia, nós pedimos até a doutora Márcia Dário que pudesse fazer um trabalho junto com o COSEX de fazer essa pesquisa. Mas, então, esses dados que ela vai apresentar aqui da realidade Minas não contempla o que temos hoje ainda de capacidade instalada, contando com os nossos consórcios de saúde.
Foram, então, identificados vazios assistenciais. O que foi considerado? Ausência de serviços, grandes distâncias e baixa cobertura. Nas regiões ampliadas de saúde, Nordeste, então, para tentar suprir o vazio, sugestão inicial que esteja, então, sejam instalados serviços em Araçuaí e Almenara, e, no segundo momento, em Nanuque. O outro vazio foi identificado na região ampliada Norte. Sugestão de que insira um serviço em Januária. Na região ampliada Leste, sugestão que seja já de imediato, né? Primeiro momento, Coronel Fabriciano. Segundo momento, no território de Santa Maria de Suaçuí ou São João Evangelista, Mantena e Resplendor. Na região ampliada Noroeste, sugestão, então, que seja instalado em João Pinheiro. Todos os novos serviços e os atuais serão redesenhados por regiões agregadas de responsabilidade. Lembra aquelas regiões amigas e responsáveis lá da oncologia? Né? É a mesma lógica que está vindo para trabalhar a área de responsabilidade. Então, agregar, né, mais de uma região. Só me perdi aqui. Então, uma equipe matriciadora é responsável por 20 equipes da Estratégia Saúde da Família. 25, estou doida, né? 25 equipes de saúde da família. A proposta em Minas é matriciar gradativamente por quadrimestre. Então, começamos com 5, 10 e 25 no último quadrimestre. Também será apresentado o plano operacional da linha de cuidado, a importância da correção do valor da confecção de fístulas para o acesso vascular, publicado na portaria 1331 de novembro de 2013. Também por quê? Porque estamos falando aqui da diálise peritoneal exclusiva. Então, houve uma correção de valores aí significativo. Também será apresentado o apoio de assistência farmacêutica, o apoio de transporte e indicadores de desempenho. O processo da localização, tá, gente? Então, o processo da localização de novos serviços, a organização do processo de matriciamento, de adesão e habilitação para integrar a linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica, serão apresentados nos territórios, em reunião de CIRA, até outubro de 2015, no mais tardar, que a doutora Márcia colocou, seria novembro, mas a gente está pedindo que seja outubro, juntamente com a discussão nos territórios do Plano Estadual de Oncologia. Então, anota um destaque e a gente volta lá, tá? Então, a proposta aqui é que essa apresentação que será feita hoje pela doutora Márcia Dairel, ela vai organizar um cronograma de visita às CIRAs com pautas para discutir DRC e oncologia. Por quê? Porque nós havíamos comprometido, ela havia se comprometido de soltar um instrumento da discussão da oncologia. Lembra de fazer os planos regionais de onco? Só que ela disse que preferiria, e tem pernas, para ir a todas as CIRAs e discutir os dois assuntos no território das CIRAs. Então, não sei se hoje ela já conseguirá apresentar um cronograma dessas visitas nas CIRAs para discutir tanto a oncologia, nas diretrizes que já foram aprovadas, quanto a implantação da DRC nos termos da portaria 389 no âmbito de Minas Gerais. Então, todo mundo anotando para os destaques que a gente volta para o nosso debate. Entrando, então, na pauta de pactuações, né, que passou a ser, então, o número 4. Pactuações. Letra A. Prorroga a deliberação CIB 2161, de 19 de agosto de 2015, e aprova as diretrizes de continuidade da estratégia de ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos para o período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016 e dá outras providências. Analisado pela comissão PPI e aprovado com recomendações. Então, a deliberação 2161, que é a nossa vigente, fica prorrogada até 31 de outubro de 2015, com o limite financeiro mensal e distribuição do mesmo valor para cada competência, né, que foi de agosto e setembro. Os recursos da portaria
1034, de 22 de julho de 2015, bem como saldos remanescentes de portarias anteriores, deverão ser utilizados para o pagamento da produção realizada até dezembro de 2015, até o limite publicado, respeitando as regras para adoção de valores diferenciados estabelecidos na portaria 1034. Então, quem tem saldo, mesmo que seja portaria lá de 2009, só pode gastar agora na regra da portaria 1034. Tá? Então, isso é importante, é uma dúvida que a gente tem recebido muito no COSENS. A Secretaria de Estado destinará um montante de 32.752.000 oriundos de remanejamento de blocos de financiamento, nos termos da portaria 1073, para cobrir a prorrogação da deliberação CIB, custeio dos procedimentos da estratégia especial eletivas no período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Então, nós já estamos falando da competência que vai de novembro a fevereiro de 2016. Já adiantando aqui, na comissão PPI, nós debatemos bastante e solicitamos que fosse pelo menos de novembro a abril de 16. Nosso presidente vai hoje novamente reforçar com o secretário de Estado para que possamos fazer pelo menos até abril de 16, porque até você engrenar toda a máquina, todas as regras, né? E transição de final de ano, de dezembro, janeiro, fevereiro, quando você tem regra até fevereiro, imagina quando é que a gente vai pactuar a regra para março. Né? Então, isso que foi solicitado na comissão PPI, o secretário de Estado, a princípio, a doutora Maria do Carmo, nos devolveu um e-mail dizendo que ele não autorizou, mas hoje é um pleito importante que a gente consiga essa garantia para esse período que é difícil de pactuar e de analisar banco. Não é? Bom, os valores previstos, então, mas o que está vigente hoje, por enquanto, é até fevereiro de 2016. Então, nós vamos falar daqui para frente das regras novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 4 meses da estratégia. Então, os valores previstos oriundos dos blocos somente serão destinados para pagamento de produção em gestores cujo recurso federal específico da estratégia, incluindo aqueles previstos da portaria 1034, estejam esgotados, considerando os valores aprovados até a competência outubro de 2015. Então, vejam, é importante porque tem alguns municípios, são poucos, mas tem alguns municípios que têm saldos. Então, não podemos tratar igual, não vamos colocar mais recurso ainda. Então, esse município precisa de executar nas regras da 1034. Não, é o esgotado mesmo, assim, porque você tem saldos que são apurados pelos sistemas. Tá? Mas, não, esse significativo não é considerado. Tá? Ele é realmente, você não tem, ele é a partir. Então, ele tem lá R$50 de saldo, mas executou 2.500, ele vai receber 2.450. Tá? O saldo ele é considerado. O saldo é considerado, tá bom? Cadê o bichinho expedito? Do total de 32.752, fica definido o limite financeiro de 1.181.191 por mês, exclusivamente para a execução do procedimento de catarata. E 7 milhões mensais para os demais procedimentos que estão todos listados na portaria, lá no anexo da 1034, que eram os antigos que estavam lá, né, no componente 2 e 3. Os recursos de custeio da cirurgia de catarata serão destinados aos municípios de residência de usuários que apresentaram déficit de atendimento, considerando os casos esperados no período de 2008 a 2015 e garantindo pelo menos um procedimento para os demais municípios. E estão todos no anexo da deliberação. Então, diferente da 2161, hoje todos os municípios, os 853, têm pelo menos uma catarata por mês. Tá? A cirurgia, gente, já é um avanço. Gente. Então, não, gente, mas da brincadeira é um olho, é um procedimento, é um olho.
Porque tinham mas nessa história, gente, tinham 263 municípios. O Maurício está rindo, porque isso deu uma discussão na Comissão PPI. Mas tinham 270 municípios que estavam excluídos. Como é que você explica que ele está excluído até fevereiro? Né? Então, assim, esse pelo menos, é que está todo mundo inserido. Tá bom? Gente, bora lá, meninos. Procedimento. Cadê, menino? As cirurgias de catarata deverão ser realizadas preferencialmente. Olha a palavra preferencialmente. Alguém está lendo aqui? Obrigatoriamente? Então, se nos espaços regionais alguém quiser fazer vocês lerem diferente, não leiam. É preferencialmente dentro da região de residência do usuário e a inexistência ou insuficiência de oferta deverão ser realizadas dentro da região ampliada de origem do paciente. Então, tentem esgotar na sua região. Se não der, vai para a região ampliada, para fazer a catarata. Os recursos destinados ao custeio dos demais procedimentos foram rateados entre os municípios de residência do usuário, conforme a seguinte metodologia. Isso é importante, gente. Conversava agora mais cedo com o Marcelo de Belo Horizonte. A Comissão PPI, muitas vezes, ela aprova o método. A aplicação do resultado financeiro, muitas vezes, é preferível não ver, porque senão cada um começa. Aí o Maurício está lá, fala assim, ele da comissão, não, isso aqui prejudicou a Alfenas, vamos pensar de novo? Né? Ou então Belo Horizonte, ou Araçuaí, ou Mesquita. Quer dizer, então a gente aprova como se fosse o mérito, a metodologia, e aí vamos aplicar. Porque senão a gente corre o risco de nos envolver ali, né, com a determinada realidade. Então, qual foi a metodologia para apurar os demais procedimentos? Primeiro, apuração do total de procedimentos da estratégia por origem de 2011 a 2015. Vejam, pegando tanto esses mesmos códigos que foram processados no MAC e no FAEC. Tá? Então, isso é muito importante, era uma dúvida também que chegava aos municípios. Quando a gente olha a base, nós não olhamos para efeito do acesso, se é FAEC ou MAC. Nós olhamos o código do procedimento e se aquilo de onde foi a origem. Tá? Então, foi olhada a base de 2011 a 2015, considerando MAC e FAEC. Segundo, cálculo do número de procedimentos realizados por 1.000 habitantes para cada município do Estado, por subgrupo dos procedimentos. Terceiro, apuração da média de procedimentos realizados por 1.000 habitantes no Estado, por subgrupo de procedimento. Quarto, levantamento dos municípios cujo número de procedimentos por 1.000 habitantes ficou abaixo da média no Estado, nos seguintes subgrupos, que são estrangulados. O 0404, que é otorrino, o 0405, que é oftalmo, excluídos as cataratas, 0408, que é o traumato-ortopedia, 0409, gênito urinário. Então, nós tivemos um estrangulamento grande nessas áreas. Então, nós precisamos de fortalecer. 5, considerando, então, continuando a metodologia, considerando a média do Estado e a população de cada município, foi definidas as novas metas físicas por origem do paciente. Então, aqueles pacientes que conseguiram pouco acesso nesses subgrupos e para garantir acesso a eles. 6, cálculo do peso das novas metas físicas na relação do total do Estado. O peso dos municípios cuja meta física ficou abaixo da média do Estado nos subgrupos, que a gente acabou de falar, foi multiplicado por 2, com o objetivo de garantir maior meta física. Então, se está lá o Saulo, em Padre Paraíso, conseguiu traumato-ortopedia abaixo da meta dele, foi duplicado, para ele, pelo menos, chegar na média do Estado. Tá? Assim, para ele, então, todos que ficaram abaixo da média, foi multiplicado por 2. Não quer dizer que chegou na média do Estado, foi o corte. Olha, quem ficou abaixo da média do que foi conseguido fazer no Estado, merece uma chance de conseguir acesso. Então, multiplicou por 2. Foi o método de corte. Tá? Ninguém, então, porque não subiu todo mundo para o valor de média. Conseguiu fazer esse corte. Nós vamos abrir para um debate depois. Tá? 7º, o peso, não, já falamos. 8º, os pesos apurados no item 7, né? Então, multiplicou por 2, foram aplicadas a meta física definida na deliberação 2161. Então, desses 5.465 procedimentos, que é a nossa capacidade lá dentro dos 7 milhões.
As metas físicas foram somadas por município de origem, multiplicada pelo custo médio da estratégia, definida na deliberação 2161. Então, nós definimos na nossa deliberação vigente que o custo médio dessas cirurgias, que eram antigas do grupo 2 e 3, é em torno de R$ 1.282. Definindo assim o valor financeiro mensal por município de origem do paciente. Os municípios de residência do usuário e suas respectivas metas físicas e valor financeiro mensal para atendimento dos demais procedimentos estão elencados no anexo 3 da deliberação, também garantindo pelo menos um procedimento por mês. Todos os 853 municípios estão contemplados. A execução dos demais procedimentos deverão ser realizadas preferencialmente dentro da região. Quando a gente fala demais procedimentos, é o que a gente está dizendo aqui, tá, gente? Que eram os antigos 2 e 3. Preferencialmente dentro da região de residência do usuário, ou dentro da região ampliada de origem, sendo permitida a execução em outros municípios de atendimento do Estado, para apenas os procedimentos que não tiveram oferta dentro da região ampliada de origem do paciente. Então, para os grupos 2 e 3, é tudo preferencial, porque muitas vezes nem na própria macro tem o serviço. As pactuações das metas físicas e financeiras entre municípios de origem e os municípios executores deverão ser realizadas conforme cronogramas e regras estabelecidas no anexo 4 da deliberação. Já destacando aqui que na semana de 21 a 25 de setembro, atenção todo mundo, todas as regiões devem realizar CIRA para pactuação e serão permitidos novos prestadores. Então, aprendendo com a 2161, que nós não tivemos tempo de fazer pactuações regionais, essa regra para novembro começa certo, ela começa pactuando entre gestores em CIRA, dentro das capacidades que tem no ambiente, né, no território da região ampliada, e também admitindo novos executores. Os procedimentos listados no anexo 5 devem ser priorizados no momento para de pactuação pelo risco de agravamento ou pela alta prevalência. Então, a Subsecretaria de Atenção da SES fez uma análise dentro desses subgrupos listados para que, no momento que vocês forem pactuar, é lógico que o prestador muitas vezes quer fazer só o filé e o osso não, né? Então, é mostrar nesse processo de negociação a importância desses que estão listados, eles não são os obrigatórios, mas eles demonstram como é que teve baixo acesso e tentar priorizar. As metas físicas e financeiras por gestor executor, estabelecidas a partir das pactuações realizadas na CIRA, serão objeto de deliberação em outubro de 2015. Então, vejam, agora em setembro, rodada grande exaustiva de pactuação nas CIRAs. Belo Horizonte vai mandar a fila que hoje está aqui na central de Belo Horizonte. No dia 18, a Cinti Belo Horizonte para de agendar para dentro dos hospitais. Cuidado com a palavra para, porque está gravando, mas é explicando. Ela para que possa ir para os territórios um recorte da situação das filas, e a partir do momento que vocês forem confirmando que querem manter aqueles pacientes que estão na fila Belo Horizonte, eles voltam para o lugarzinho que eles estavam na fila. Então, até dia 25 de setembro, a Cinti já tem que ter o retorno de toda essa fila. O que é essa fila? Tem lá 5.000 pessoas aguardando. Gente, desde 2003, 2006. Então, às vezes já morreu, infelizmente, ou já conseguiu tratamento, ou a região já abriu um novo serviço, consegue resolver lá mesmo. Então, vai chegar lá para a Vanessa de Monte Azul. 10 pacientes dela aqui, que estão na fila de Belo Horizonte. Ela vai olhar, vai ver o caso. Opa, peraí, esse aqui eu já consigo resolver aqui em Montes Claros. Abriu esse serviço, eu posso fazer em Montes Claros. Ou vou fazer em Janaúba, ou vou fazer em Monte Azul. Ou não, vou manter esse paciente lá em Belo Horizonte, porque só ele que consegue. Dentro das cotas de vocês, sempre, porque as cotas estão indo junto, não está indo no anexo. Então, sempre dentro do anexo. Então, se Monte Azul tem cota de 10 pacientes por mês para ela,
na fila de Belo Horizonte, ela tem 10, e ela vai manter os 10, ela vai ter que dividir esses 10 aí pelos próximos 4 meses, tá? Então, é no valor dos 4 meses, vocês vão olhar para a fila que vai chegar de Belo Horizonte. É um momento também de limpar essa fila, tá, gente? Importantíssimo isso. Então, junto nessa reunião de CIRA, vai chegar junto para vocês a fila BH, para vocês descartarem ou confirmarem o que vocês vão manter, ok? Então, é importante nesse momento da pactuação da CIRA lá. Então, quando a gente faz a rodada, voltando aqui da pactuação de outubro, vocês vão fazer a CIRA lá em setembro. Ah, discutiu na Centro-Sul. O que a Centro-Sul conseguiu resolver? Tanto. Ó, Belo Horizonte vai fazer mais tanto. Ah, mas eu quero pactuar com a Sudeste. Eu quero pactuar lá na Sudeste determinados procedimentos. Então, essa primeira rodada de CIRA, ela se encerra dia 25. No cronograma que vai vir, na outra semana, as CIRAs conversam daquilo que, entre aspas, sobrou no sentido de que o território da CIRA não conseguiu resolver. Então, uma CIRA pode mandar para outra. Esse exercício de finalizar o Estado, moçada, é longo, me perdoa, mas é para que vocês tenham isso registrado, tá? A gente vai abrir para o debate depois, anota as dúvidas para a gente compartilhar aqui. Esse momento das CIRAs, então, e depois de ver o que conseguiu resolver um com o outro, vai gerar uma deliberação para que possamos pactuar aqui em outubro, e a partir de novembro a gente sabe quem está fazendo o quê para quem. Tá? Porque agora está muito na mão do prestador, né? Acabou que o prestador que foi correndo atrás para poder executar, tá bom? Então, outubro tem uma deliberação. O pagamento. Então, vamos falar de pagamento. O pagamento da produção considerará o teto por origem do paciente, não sendo permitida compensação entre população própria e referenciada. Então, é tudo origem. A base no método não foi origem, tá? Então, nós temos que trabalhar com essa lógica. A execução das cotas físicas e financeiras destinadas a cada gestor, referente aos anexos 1 e 3, né, que é esse que fala, 1 fala da catarata, o 3 fala dos demais procedimentos, podem ser executadas de forma cumulativa durante as 4 competências de vigência dessa deliberação, não havendo recurso para custear eventuais extrapolamentos, e não será permitido o intercâmbio de cotas entre as destinações a que se refere cada anexo. Então, cada catarata é catarata, demais procedimentos, demais procedimentos. Por um pleito nosso, né, que foi discutido aqui na comissão, né, na reunião do COSENS passado, é cumulativo. Né? O Zé Maurício colocou isso na última reunião. Então, é cumulativo. Então, é para que vocês também possam, às vezes, até organizar, o prestador possa organizar uma demanda maior, porque ele precisa de escala de atendimento. Não pode extrapolar. É porque toda vez que eu levanto o olho... Os municípios executores poderão adotar valores diferenciados da tabela unificada para a execução dos procedimentos hospitalares, excluídos procedimentos de catarata. Para os valores diferenciados da tabela unificada do SUS, serão permitidos os valores máximos de incrementos contidos na coluna B do anexo 6 da deliberação. Esse anexo, gente, é aquele que a gente pactuou aqui. Lembra que a gente falou? Vamos trabalhar a tabela de referência? Então, já volto a falar da tabela de referência depois, tá? Então, essa tabela de referência, ela é a mesma que está na 2161. No incremento do SH, foram incluídos R$ 20 em todos os procedimentos para incentivo à consulta pré-operatória. Os municípios executores deverão obrigatoriamente informar os valores diferenciados a serem praticados em todas as CIR e providenciar a inclusão na ficha de programação orçamentária magnética dos novos valores pactuados a partir da competência novembro de 2015 para fins de processamento no SHD e incremento dos valores de produção de seus prestadores. Não será permitida a adoção de valores diferenciados para procedimentos ambulatoriais da tabela unificada do SUS.
Os municípios somente poderão executar os procedimentos após solicitação e recebimento da série numérica específica de AIH e APAC, por meio da Diretoria de Informações de Saúde daqui da SES, observando o fluxo contido no anexo 7 da deliberação. É o mesmo fluxo atual, mas repetido agora, mostrando como é que consegue a AIH e a APAC de série numérica dessa estratégia. A liberação da série numérica específica para a execução dos procedimentos cirúrgicos eletivos será realizada de acordo com as metas físicas de cada gestor executor e no quantitativo máximo para execução em 4 meses. Então, lembrem, em outubro nós temos isso claro. Quem é executor, qual é a meta física de cada um, tanto executor quanto por origem. Caberá aos municípios executores a realização do processamento mensal da produção realizada nos sistemas de informação do DataSUS. Então, vejam, atenção, até que o DataSUS regularize o sistema, essa diretoria da Diretoria de Saúde e Programação Assistencial emitirá notas técnicas para orientar o processamento no Estado. Os valores serão apurados pela Diretoria de Informações após a disponibilização dos arquivos do PAMG e do RD, né, do ambulatório e do hospitalar, de cada competência pelo Ministério. O pagamento será realizado para os procedimentos que atenderem às regras dispostas na deliberação e até o limite estabelecido por município executor em deliberação específica, essa de outubro, depois de esgotados os recursos provenientes de portaria já publicada. Já dissemos isso. A transferência será realizada após a apuração da produção nas regras da deliberação, a título de ressarcimento. Após publicação da resolução específica da SES, né, então, apura o valor, solta uma resolução específica e faz o pagamento. Observando o seguinte fluxo. Município com gestão dos seus prestadores, a transferência é para o Fundo Municipal de Saúde, sendo responsabilidade da Secretaria Municipal o repasse para os seus prestadores. Já para os municípios cujos prestadores estão sob gestão estadual, o pagamento é direto ao estabelecimento executor. Então, eu queria aqui destacar a questão do processamento, que está aqui entre parênteses, né, que até que o DataSUS regularize o sistema, vai ter que ficar soltando nota técnica, é que, por incrível que pareça, até hoje, até a data de hoje, o DataSUS não soltou uma versão compatível com a própria portaria 1034. Então, esse trabalho é muito importante porque ele vai ser feito manual mesmo, né, pela Secretaria de Estado, pela Marcela e Lidiane, comparando os valores programados. Então, todo mundo, gente, pleno, não pleno, tem que seguir a regra de programação da FPO igual. Porque todos nós, a FPO é a nossa peneira. Todo mundo tem que usar a mesma, porque senão uns vão passar, outros vão ficar. Então, todo mundo usar as regrinhas que estão muito claras na deliberação, seguindo os valores máximos de complemento. Para vocês terem uma ideia, até a data de hoje, não sei se o Maurício tem alguma informação diferente, mas até a data de hoje não tem aberta a possibilidade da complementação com recursos que lá na abinha FPO seria complementação do recurso do gestor local. Ela só está ainda com a abinha federal. Então, isso é importante da gente combinar o trabalho. Diga, Maurício, por favor. Só para complementar essa questão da FPO. Está gravando, meu bem. É só específico sobre a FPO, tá? Alô. Maurício, por favor. Então, quanto à questão da FPO é o seguinte, é porque na aba de Estado, onde deveria ser incluídos os incrementos, ela é bloqueada para poder fazer o lançamento. E o município não deve jogar na aba municipal, porque senão vai ser de responsabilidade do gestor municipal a pagar esse incremento e não computar dentro da gestão estadual. O que nós discutimos na Câmara Técnica foi que colocaria-se os 100% na aba federal. Então, todo mundo joga na aba federal 100% para notificar o Fundo Nacional que nós estamos executando e que ele tem que reconhecer esse valor futuramente. E depois as apurações vai ser estadual, manualmente, igual a Paola deu as instruções.
Tá? Então, que é a danadinha da coluna B do anexo 6. Tá? Então, lá na deliberação está bem claro. O 100% é a coluna B desse anexo que está dizendo, joguem o 100%, porque aí o Estado vai abater do 100% e vai colocar o complemento, porque nós estamos, mesmo com a tabela de referência, que está lá na 2161, vocês viram que nós estamos trabalhando acima de 100%, né, para alguns procedimentos. Então, nós, né, o Estado vai pagar com o recurso do bloco, esse é acima do 100%. Então, vamos todos seguir a mesma regra, porque senão corre o risco de a gente não conseguir depois pagar ninguém. Tá? Então, atenção para esses procedimentos. E nisso é importante destacar que tem sido feita uma pressão grande ao Ministério, porque os sistemas têm que ser compatíveis com as regras que estão sendo publicadas. Tá? Isso a gente volta depois no debate nesse tópico. Vamos, então, para a letra B de bola. Dispõe sobre a distribuição de quantitativos referentes à realização de exames de histocompatibilidade para o registro de doadores voluntários de medula óssea entre os laboratórios credenciados do Estado de Minas Gerais. Então, foi necessário essa alteração, porque inseriu um laboratório em Juiz de Fora. Então, foi aprovado pela Câmara Técnica, sem recomendação, inserido o prestador de Juiz de Fora, passando a vigorar com a distribuição da redoma, então, em Poços de Caldas, o Imunolab em Belo Horizonte, Lito em Uberlândia, Smile em Belo Horizonte, Santa Casa de Juiz de Fora e o Hemominas de BH, cada um com um percentual de responsabilidade. Letra C1, divulga o município de Itabirito para o recebimento. Vocês me perdoem, gente, porque eu estou olhando aqui e aqui, para ver se a gente está na mesma sequência. Letra C1, divulga o município de Itabirito, né, para receber o incentivo do CEL, foi aprovado, o CEL 2 de Itabirito passa a receber o valor mensal de contrapartida estadual de R$ 1.100 mês. A letra C2, aprova as normas gerais para a realização do módulo prático para a segunda turma de capacitação de profissionais da odontologia brasileira, vinculados ao Sistema Único de Saúde, para atenção e cuidado da saúde bucal da pessoa com deficiência no âmbito de Minas Gerais. Analisado pela Câmara Técnica, aprovado também sem recomendação, serão capacitados no módulo prático somente os alunos que concluíram o módulo teórico da capacitação e preencher os requisitos de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, conforme diretrizes da Universidade Aberta do SUS, a UNASUS, da Universidade de Pernambuco. Então, aqui dando continuidade, agora para módulo prático. Então, a turma já existe, né? Agora entra no prático. O módulo prático consistirá em 40 horas de execução de atividade, dividida em 12 horas de prático clínico assistencial e 28 horas em ações de alinhamento técnico, educativo e de cunho organizativo. As atividades prática clínico assistencial serão realizadas nos municípios de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Sete Lagoas. Segundo a apresentação na Câmara Técnica, esses municípios já estão cientes. Considerando um acesso favorável ao deslocamento dos alunos. Os municípios participarão da prática clínico-assistencial por meio de cessão de espaço físico do CEL, bem como dos equipamentos odontológicos, material de consumo, instrumento, equipe de serviço geral e demais atividades administrativas, como agendamento dos pacientes a serem atendidos. O CEL participante do processo de capacitação receberá um incentivo correspondente a uma parcela de custeio do Estado, que é esse de R$ 5.500. As despesas de deslocamento e hospedagem para a realização das atividades clínico-assistenciais, quando necessário, serão negociadas entre as Secretarias Municipais de Saúde e os alunos quando existir vínculo trabalhista com a Prefeitura. A capacitação clínico-assistencial será realizada no período de 5 de outubro de 2015 a 13 de novembro de 2015, podendo sofrer alterações conforme o cronograma da UNASUS. Também foi informado que todos os alunos que participaram da primeira etapa e que foram aprovados já estão informados desse período. As atividades serão realizadas preferencialmente em dias consecutivos, totalizando no máximo 5 dias de atendimento por CEL participante no processo de capacitação. Serão destinadas, então, essas 28 horas no módulo prático para a realização de atividade de alinhamento técnico e as atividades de alinhamento serão realizadas por meio de videoconferência, em data e horário a ser divulgados também no AVA. As atividades educativas de cunho organizativo serão realizadas no município de atuação, porque ele será à distância. A relação de profissionais por município de atuação, aprovados na primeira turma de capacitação de profissionais de odontologia brasileira vinculados ao SUS para atenção ao cuidado de saúde bucal da pessoa com deficiência, em Minas, se encontra disponível no anexo 6 da deliberação. Então, o anexo mais extenso,
está vindo aí quem são os alunos que foram aprovados aí da primeira turma. Letra D, aprova o termo de compromisso do município de São João do Pacuí para implantação e manutenção das ações e serviços públicos, estratégia de vigilância e saúde do programa Academia da Saúde, analisado sem recomendação, aprova a Academia da Saúde do município de São João do Pacuí, custeada com recursos de vigilância. Então, porque a gente pode ter ou da atenção básica ou de vigilância. Letra E, aprova os projetos de implantação de NASF. Foi analisado pela Câmara Técnica, aprovado sem recomendações. Então, aprova a implantação de NASF 1 nos municípios de Bom Despacho e Brasília de Minas, NASF 2 em Piracema e NASF 3 em Jampruca e Pingo d'Água. Letra F. Letra F. Não, pois é, porque... não, é porque chegou um F2. Então, aqui, ó. Então, esse passa a ser F1. F1. Aprova o credenciamento de leitos de unidade de tratamento intensivo tipo 2 no âmbito de Minas Gerais. Analisado pela Câmara Técnica, aprovado sem recomendações. Aprova 10 leitos de UTI adulto tipo 2 para o Hospital Regional do Sul de Minas de Varginha. Letra F2 é a do PROOSP, gente. Prorrogação do PROOSP. Na Câmara Técnica também foi solicitado que fosse inserido, né, a discussão, se fosse, seria pactuação. Pessoal, essa inserção de ponto não está aqui no resumo, tá? Que é a prorrogação do PROOSP. Aprova as normas gerais para realização de módulo prático da segunda... Não, perdão. Prorroga os indicadores e metas pactuados no primeiro quadrimestre de janeiro a abril para o segundo quadrimestre, maio e agosto, e estabelece os valores financeiros por hospital para o terceiro quadrimestre, setembro a dezembro, da competência 2015, referente ao programa de fortalecimento e melhoria dos hospitais, PROOSP, incentivo e da outras providências. Então, essa minuta, nós não conhecemos, tá? Ela está sendo informada agora. Na Câmara Técnica, o que foi solicitado é que deveria ter uma definição da vigência do PROOSP, visto que o que temos hoje são para os 2 primeiros quadrimestres. Não tem nada, então tinha até agosto. Então, agora, eles estão inserindo aqui, pelo teor do caput aqui, é que setembro a dezembro vai ter também a vigência do PROOSP incentivo. Mas vamos todos conhecer juntos aqui durante a apresentação. Então, mas foi inserido o ponto F2 de prorrogação para o terceiro quadrimestre de 2015 do PROOSP. Tá? Letra G. Só um minutinho, gente. A letra G passou a ser a nossa letra H1. Podemos mudar aqui, então, a gente vê? Dispõe sobre as normas gerais do Programa de Educação PEP. O que era H1 aqui do nosso resumo passa a ser G1, gato 1. Ok? Então, vamos ler as G, depois a gente volta lá em cima. G1. Dispõe sobre as normas gerais do Programa de Educação Permanente para médicos de família. Analisado pela CIES, aprovado com recomendações. Fica instituídas as normas gerais do PEP para médicos de família nos termos do anexo único da deliberação. Trata-se de uma ação educacional desenvolvida pela CESA em parceria com a ESP para lidar com a heterogeneidade de competências clínicas e a educação permanente dos médicos, das equipes da Estratégia de Saúde da Família do Estado. As atividades educacionais são presenciais e supervisionadas por docentes de medicina ou médicos da rede assistencial vinculados às escolas de medicina e universidades parceiras. A participação nas atividades educacionais do programa dá-se-á no horário de trabalho com tempo protegido para esse fim. São 16 horas mês em média, sendo 8 horas mês sob oferta na forma de encontros regulares e sistemáticos do grupo. Com a participação de um supervisor externo, tutor facilitador. 8 horas mês sob demanda do GAP, que destinadas ao treinamento em serviço de habilidades clínicas com preceptoria e os módulos de capacitação.
O início das ações do programa está previsto para março de 2016. O que era H2 passa a ser G2. Aprova as normas gerais de execução do Programa de Educação Permanente, PEP, para médico de família e médicos que atuam na atenção primária à saúde do município de Belo Horizonte. Analisado pela CIES e aprovado sem recomendações. Aprova as normas gerais de execução do Programa de Educação Permanente para médico de família e demais médicos que atuam na atenção primária à saúde do município de Belo Horizonte. O valor do incentivo financeiro para a execução do PEP no município de Belo Horizonte será de R$ 1.800.000 e será repassado em 4 parcelas. A execução do PEP do município de Belo Horizonte será para manutenção de 63 grupos de aperfeiçoamento profissional e manutenção do grupo local da comunidade de prática para educação permanente dos supervisores de GAP, tendo vigência de 12 meses, contados a partir da assinatura do termo de compromisso, dos termos do decreto estadual. Letra G3, que era a nossa H3. G3. Aprova o projeto de residência multiprofissional em saúde do Hospital João 23 e o projeto de residência multiprofissional em saúde do Hospital Infantil João 23. João Paulo II. Analisado pelo CIES e aprovado com recomendações. Para encaminhar solicitação ao Ministério da Saúde, os projetos de residência multidisciplinar devem ter deliberação da CIB. Dessa forma, essa deliberação aprova o projeto de residência multiprofissional em saúde do Hospital João 23, nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, fono, nutrição e psicologia. E o projeto de residência multiprofissional em saúde do Hospital Infantil João Paulo II, nas áreas de nutrição, enfermagem, farmácia e fisioterapia, sendo 15 vagas e 14 vagas, respectivamente. Não volta ainda não. O que era, começando aí, o que é I passa a ser H. Tá? Aprova as normas gerais dos planos microrregionais de investimento de vigilância. Ok? Passa a ser H1. Aprova as normas gerais dos planos microrregionais de investimento. Gente, fazendo um parênteses aqui, tanto a H1 quanto a H2, elas são idênticas quanto às obrigações. Esses planos microrregionais, eles foram feitos lá atrás, em 2009, né? 2008, 2009. E são ações que eram para ter um cunho microrregional, de comprar equipamentos, de fortalecer a região como um todo. Alguns conseguiram executar, uns receberam a primeira parcela, outros só a segunda. Então, eu vou ler aqui o que chama atenção, né, dessas duas, que não se aplica a todos os municípios, e a gente lista aqui no meio também, que é importante. Então, na H1, que é da resolução 1524, aprovado pela Câmara Técnica com recomendações, o município coordenador executor do Plano Microrregional de Investimento, relacionado ao anexo 1 da resolução, atenção, então, destes municípios, Brasília de Minas, Itacarambi, São João del Rei, Consórcio Intermunicipal do Médio São Francisco, o CISP, PIESP, BICAS, esses, tá, que estão no anexo 1, que recebeu a segunda parcela até o ano de 2014, deverá executar o recurso até 31/12/2015. Após essa data, terá 60 dias para fazer a prestação de contas no termo do decreto estadual. O recebimento da segunda parcela está condicionado à aprovação da prestação de contas parcial da primeira parcela pelo Conselho Municipal de Saúde e apresentação de reunião de CIR. Após a apresentação em CIR, a gerência regional deverá encaminhar uma cópia da ata da reunião do Conselho, aprovando a prestação de contas parcial, bem como comunicar aos superintendentes de vigilância aqui da SES, que ele pactuou em CIR. Veja que outra situação. O município coordenador executor, constante no anexo 2, tá? Araçuaí, Curvelo, Frutal, Guanhães, Juiz de Fora, Manhuaçu, Mariana, Pedro Leopoldo e Santa Luzia, deverá manifestar interesse pela continuidade em executar ou readequar ou atualizar o Plano Microrregional de Investimento da Vigilância. Então, esses é que têm direito a receber a segunda parcela. Já receberam a primeira, precisam agora manifestar com relação para receber a segunda. Desde que seja apresentada a readequação ou atualização
não seja divergente da linha de atenção no qual for contemplado, a proposta de readequação e atualização esteja em consonância com as diretrizes da vigilância, proposta de readequação e atualização seja pactuada em si e de acordo com os gestores municipais da respectiva região de saúde. E, após a pactuação de CIS, a proposta de readequação seja encaminhada para aprovação aqui da vigilância, da SES. E depois a formalização pela continuidade ou não em executar o plano microrregional de investimento de vigilância seja pactuada em si com de acordo de todos os gestores municipais da região. Poderá incorporar a proposta de readequação ou atualização o saldo do rendimento bancário. Então, se já tem, já receberam, lógico que rendeu lá e pode propor na readequação do plano. O município coordenador executor terá prazo de 90 dias após a publicação da resolução para manifestar interesse pela continuidade ou não em executar o plano microrregional de investimento, bem como apresentar essa readequação por meio de pactuação em si. Então, o município coordenador executor e os gestores da respectiva região de saúde que pactuarem pela não continuidade em executar o plano microrregional de investimento de vigilância, deverá justificar o pleito, bem como dar ciência aos respectivos conselhos municipais. Posteriormente, o município coordenador executor deverá prestar contas ao final, nos termos da deliberação da SES. Então, atenção, 60 dias de prazo para esses municípios e esses consórcios que nós lemos aqui, para que façam esse processo no território. Letra, então, agora passou a ser H2. É na mesma linha, plano de vigilância, lá de 2009. Então, agora, os anexos aqui vão mudar, tá? Quais são os municípios que precisam estar atentos aos prazos. Também é analisado com recomendação pela Câmara Técnica, o município coordenador, que recebeu já recurso dessa resolução 2136, estão no anexo 1, que são Lagoa Formosa, Carangola, Leopoldina, Santa Maria do Suaçuí, Três Corações, CIS Paranaíba, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado, da Microrregião de Serra Geral de Minas União Geral, que recebeu a segunda parcela até o ano de 2014, deverá executar o saldo bancário até também 31/12/2015. Após essa data, terá 60 dias para apresentar a prestação de contas nos termos do decreto estadual de 2010. O recebimento da segunda parcela, que são esses próximos que a gente vai ler, será condicionado à aprovação de prestação de contas parcial da primeira parcela pelo Conselho Municipal, apresentação em reunião de CIA. Após a apresentação na CIA, a Gerência Regional deverá encaminhar essa cópia do Conselho da primeira parcela, aprovando a prestação de contas parcial, bem como comunicar à Superintendência de Vigilância Epidemiológica, aqui da SES, que o município apresentou prestação de contas. São os municípios que estão no anexo 2, que precisam receber a segunda parcela. Caratinga, Diamantina, Muriaé, Pará de Minas, Salinas, Conselheiro Lafayette, João Molevade, Pouso Alegre e Teófilo Otoni, que tem que se manifestar interesse pela continuidade em executar ou readequar o plano microrregional de investimento, desde que sigam as mesmas regras que a gente leu em cima, tá, gente? Então, para a gente não ser repetitivo, eu não vou ler aqui do item 1 ao item 6, tá? Ao item 5. Então, vamos aqui. Poderá, então, da mesma forma que a anterior, pode adequar nessa mesma proposta, já viram uma página, estou na página 7, poderá, então, incorporar saldo. O município coordenador executor constante do anexo 2, esses que a gente acabou de ler, e o município de Pedra Azul, porque Pedra Azul não recebeu nenhuma, Pedra Azul terá o prazo de até 90 dias após a publicação da resolução para manifestar interesse pela continuidade ou não em executar o plano de investimento da vigilância. Os municípios que estão no anexo 2 e Pedra Azul e os gestores da respectiva região de saúde que pactuarem pela não continuidade em executar o plano microrregional de investimento de vigilância deve justificar o pleito, bem como dar ciência aos conselhos municipais de saúde. E depois tem que prestar conta nos moldes do decreto, ok? Aí a gente volta lá, na que a gente pulou, que era a nossa letra G, ela passa a ser a letra I. A G virou I. Aprova as declarações de comando único dos municípios que assumirão a gestão de seus prestadores em 2015. Então, foi analisado pela Câmara Técnica e aprovado sem recomendações.
Todas as declarações que chegarem à CIB, até a data de hoje, serão inseridas para assumir a gestão a partir da competência novembro de 2015. Na minuta, consta que tinha chegado até aquele horário que eu falei com vocês, né? Até 13h. Na minuta, constando aquele horário, São João Nepomuceno, Lagoa Formosa, Santos Dumont, Lima Duarte, Boa Esperança. Até o fechamento do resumo, temos informações, né? Porque aí a gente pedimos informações para todo mundo, de que Santa Bárbara, Bom Sucesso, Santana do Paraíso, Espinosa e Porteirinha também vão assumir a gestão dos prestadores. Então, essa era a informação que a gente tinha. Vamos ver o que chegou tudo, né? Águas Formosas, por exemplo, chegou ontem, a informação já era 15h. A gente já sabe que inseriu, né? Que ela também tinha mandado. Então, hoje, o que tinha ficado acertado na Câmara Técnica, que nós divulgamos muito, foi que os municípios, individualmente, eles teriam até a competência novembro, para quem fosse ainda aderir em 2015. Então, aí agora vamos aguardar aí a chegada, né, hoje na CIB, para a gente ver efetivamente se todos os municípios dos territórios, de todo mundo, aí muita atenção dos apoiadores, dos presidentes, que pactuaram em si, porque às vezes ficou um que está tramitando ainda, não chegou, né, a gente vê se chegou todo mundo. Na pauta de alterações, aí vamos lá, então, nas alterações, continua então, né, só que é o 4.1, alterações. Cadê o número 5 aqui? Mas, cadê o número 5, viu, gente, aqui? 5, alterações. Letra... Ela colocou 5, alterações 5. 5. AD virou 6. AD virou 6. Então, vamos lá. Alterações número 5. Tá? Ficou 5. Letra A1, altera o anexo único da deliberação CIB 1296, de novembro de 2012, que aprova as normas gerais de incentivo financeiro para custeio dos leitos de retaguarda da rede de urgência. Qual que é a alteração? Altera o anexo único da deliberação, porque com a publicação da portaria 657 de junho agora de 2015, o Ministério da Saúde fará o repasse dos incentivos direto para o município de Janaúba. Até já conversei e passei essa minuta para o Gilson, tá? Então, é porque alterou só Janaúba aqui. Letra A2, tadinha, não, porque tinha saído errado a publicação do Ministério colocando Janaúba sob gestão do Estado ainda. Então, agora corrigiu. Letra A2, altera o anexo único da deliberação 916, que aprova as normas gerais de custeio das equipes, né? Então, também, nessa outra deliberação, por erro de digitação, altera o anexo 2 da resolução 2.946, que ajustou o valor por hospital regional de Janaúba, nível 2, com valor mensal de 100 mil estadual e 100 mil federal. Então, agora, Janaúba recebe direto 100 mil do governo federal e 100 mil do governo do Estado. Letra B. Aprova a alteração do anexo único da deliberação CIB 1763, de 19 de março de 2014, que aprova o edital de convocação para adesão ao projeto de fortalecimento de vigilância para exercício 2014 e 15 da outras providências. Altera para dar prazo de regularização de pendências. Os municípios relacionados no anexo 2 da resolução, que são aproximadamente 400 municípios, olha que loucura, contemplados no Programa de Fortalecimento de Vigilância, pelas resoluções 3.260, 3.292, essas todas aqui, deverão regularizar as pendências quanto à prestação de metas e validação dos resultados, em atendimento à resolução SES 4.605, de 17 de dezembro de 2014, no prazo de até 10 dias úteis, a contar da data de publicação da resolução. Os indicadores declaratórios que não forem informados dentro do prazo estipulado no caput do artigo, né, que é esse prazo de 10 dias, serão considerados com nota 0 e o pagamento das respectivas parcelas incidirá apenas na parte fixa. Presidente, na Câmara Técnica, tanto a Eliane quanto a Márcia abriram lá, pedimos para ver, quer dizer, não é normal pendência em 400.
alguma coisa. Quer dizer, o problema não é o problema não é nos municípios. Provável que seja no sistema, não é? Então, é muita responsabilidade assumir que em 10 dias isso vai estar resolvido, porque não sabemos até onde o problema é no sistema e até onde o problema é realmente do município. Então, aqui, na Câmara Técnica, tinha sido solicitada que a SES também apresentasse um diagnóstico do tanto disso aqui que era problema de sistema e o tanto que era problema de alimentação. Tá? Então, nós abrimos lá telas, a Márcia de Candeias mesmo pegou, abriu, quer dizer, deu print de tela, quer dizer, estava bem, mas, de repente, lá no GEICOM não aceitou. Tá? Porque o número já falou sozinho, 400 pendências, 400 municípios pendências, 50% de pendência, né? Então, alguma coisa aí não está muito certo. Municípios, pendências são 7, parece que estão 700 e poucas pendências. Né? Então, assim, é em torno disso, 396 municípios. Tá? Bom, então, vamos lá na nossa metodologia de discutir aí os pontos destacados pelos senhores aqui na nossa leitura. Tem um ato de referendo que é do teto. Né? Esse ato, desculpa. O ato de referendo único é do teto, aquele que a gente tem que mandar mensalmente para o Ministério da Saúde para dar tempo de trocar os tetos da PPI. Tá? Desculpem. Na pauta de homologações, letra A, que vamos lá, vamos seguir aqui. O que era Y. Então, aqui, ontem eu até falei com a Vivi, obrigada, viu? Muito obrigada por ter virado. Bom, na pauta de homologações, letra A, algum destaque? Letra B? Letra C, alguma dúvida com relação à necessidade de vir homologar aqui o Estado? É aquela que o Estado vai trazer para homologar a utilização do recurso da assistência farmacêutica para... Não, aqui a nota técnica, ela vai ser apresentada aqui. Isso, é aquela porque a gente já autorizou tirar o dinheiro da assistência farmacêutica para usar nas eletivas. Né? Então, está cumprindo o rito da deliberação 1073, da portaria 1073, para o Estado. Tá? Então, esse é o quadrinho de homologações que vem. Alguma dúvida, gente? Tá? Esse é o rito que todo mundo também vai ter que fazer quando for fazer o do municipal. Então, vamos seguir a Só pauta. perguntar aqui sobre essa nota técnica, que, na verdade, é o seguinte, todo mundo que tem o saldo, né, a gente já nós olhamos isso, e já levamos até para o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho de Saúde, inclusive, até aprovamos. Podem aprovar, só da ciência, mas, na verdade, é o seguinte, quem tem que ficar atento onde que o dinheiro está nas contas. Né? Cada município tem que olhar se realmente eu não posso mexer dinheiro de teto MAC, não posso mexer dinheiro... como a gente leu aqui. Não posso, mas o restante dá para mexer. Então, provavelmente, deve ter dinheiro aí, todo mundo deve ter algum dinheiro guardado há muito tempo. Isso. E aí você, eu acho que a gente passa na CI mesmo, no Conselho, e agora tem que vir até outubro, não é isso para cá? Isso. Então, porque esse é outro ponto. Aqui, olha, é só a nota técnica, como só usa? Do Estado. Isso aqui é só do Estado. É o Estado falando, o que ele vai fazer. Que ele já vai aprovar as normas? Não. Aqui porque... do Estado mesmo, só o Estado. Nós aprovamos lá atrás que a gente ia tirar dinheiro do bloco de atenção básica para levar para a eletiva. Nós já aprovamos. Já está pronto para pagar lá. Só que nas diretrizes lá da portaria 1073, o primeiro ponto, tanto o Estado quanto o município, o primeiro ponto, você já fez esse processo? Você fez. Você teve que pegar, vamos supor, que você pegou do bloco da assistência farmacêutica, o seu pessoal da assistência farmacêutica teve que comprovar que tinha lá 3 milhões, mas você cumpriu as metas. Então, ele está dizendo isso aqui nessa nota, tá? Para aprovação. Ok? Então, esse aqui é do Estado. Tá. Alguma dúvida das homologações? Nos informes, então, vamos lá, para os informes. Vamos nos informes. Página 7, nos informes. Letra A1 do informe, página 7, lá embaixo. Página 7 do informe. Letra A1, A2,
Letra A3. A letra B é a do 100. Se tiver destaque, a gente também não vai poder responder, porque a gente também não conhece. Então, assim, a gente vai conhecer. Tá? Letra C1 é o mobiliário do Farmácia de Minas. Letra C2, o tempo para análise do processo de medicamentos. E a letra D, que foi inserida, é assim aí a dúvida que se a gente tiver sobre a portaria 1073 para utilização dos municípios, que foi aquela apresentação que eu fiz aqui. Alguma dúvida? Então, lembre-se disso. Vedação de alguns blocos, tem prazo, tem que ser para a próxima CIR e para vir para a gente homologar na CIB de outubro. Tá bom? Voltando, então, à apresentação, que está lá na página nossa, página 1, a apresentação doença renal crônica. Ok. Orleans, Saulo, Ricardo. Aqui nessa linha de cuidado renal, desde sair a portaria, nós temos questionado o Estado quando que eles vão começar a fazer isso, a linha de cuidado. Agora é o seguinte, quando a portaria ela é bastante benéfica aos prestadores, do ponto de vista, assim, todo mundo está de olho, porque, na verdade, dá um dinheiro a mais. Né? Na hora que eles viram com o recurso, o prestador já viu que realmente é um bom recurso que vai acrescentar, e ela realmente é uma portaria boa. O problema é o seguinte, se o Estado vai fazer os 100 especialidade multiprofissional, eu quero saber se isso vai estar dentro do 100 ou não. Porque poderia estar dentro do 100 essa linha de cuidado. Porque, na verdade, é um dinheiro bastante bom, não é ruim, não. Né? Eu não sei mais conta do nosso lado, 200 pessoas daria um bom dinheiro por mês. Aumenta bastante para o prestador. Então, a minha pergunta não vou fazer para o Estado é o seguinte, vocês vão colocar isso dentro do 100 ou o 100 vai ficar sem essa parte do renal crônico? Porque a proposta do 100, a gente não conhece, mas eu mandei uma pré-proposta para o Estado há mais ou menos 2 meses. A Miriam me disse que leu a minha proposta, gostou muito, eu mandei porque a gente conhece Santo Antônio do Monte, que tem um trabalho muito bom do 100. Mandei uma proposta para ele. A Miriam disse que leu a proposta e vai dar um parecer sobre isso. Então, porque se isso ficar dentro do 100, não precisaria fazer diferenciado. Quer dizer, o Estado poderia usar o dinheiro dessa portaria e fortalecer o 100, uma vez que ela me disse que realmente o 100, o problema é dinheiro. Então, essa é uma questão que nós temos que colocar para o Estado. Vocês vão fazer isso. Porque a oncologia já está fazendo também um pouco separado do 100. Tá? Então, o que vai ficar no 100? Vai ficar o quê? A oftalmologia, né? os hipertensos, os diabéticos, né? os crianças, mulheres. Então, tem que saber qual é a dimensão disso. Onde eles vão usar esse dinheiro. Eu acho que é muito bom fazer essa linha de renal crônica, mas eu sou muito favorável que levasse para dentro do 100 para fortalecer o 100. Mas eu não sei qual é o desenho que o Estado está fazendo do 100. Então, eu acho que você terminou mais ou menos com essa fala que a gente outro dia brincou, né? Tem uma coisa autista que está sendo discutida internamente e a gente não conhece. Então, eu queria só colocar. Na verdade, é como se o 100 pudesse fazer esse trabalho da unidade especializada em DRC. Né? Assim, só que nós só vamos conhecer quando a gente conhecer o 100. Tá? Então, assim, a gente separar isso. Esses R$61, só para a gente ir fechando aqui. Os R$61 que são desses pacientes de matriciamento, viu, gente? Então, não é só uma discussão de financiamento de prestador, né? É de responsabilização de um território, de pré-diálise, para que não efetivamente aconteça e não entre nas máquinas, né, a diálise. Então, há um financiamento ambulatorial, é esse que eu estou entendendo que o Orleans está dizendo, que seria importante, né, quem sabe, junto o 100 com o especializado, vamos aguardar, mas é esse dos R$61. Porque o prestador de diálise, viu, Silvana, ele só recebe se ele fizer um matriciamento e ele vai variar de acordo com a capacidade de resolução dele de 3% a 12% da valor de cessão. Então, tomara que todo mundo compre a ideia, né, disso, de ter integralizado um serviço especializado, que seja no 100 ou fora do 100, mas um serviço especializado, corresponsável por essa linha de cuidado.
tá? Saulo? Saulo Paraíso. Na discussão, a gente vê que, eu vou até falar para o Orleans que ele, tem hora que ele assim, não é muito polido para falar, mas fala, ele precisa estar no meio da gente mesmo, porque se ele não tiver, tem muito assunto que acaba passando batido, né? Mas é bom as divergências estarem convivendo juntas aqui. Na hora que a gente vê aqui esse negócio do PDR, que foi tratado, e eu vi aqui na NUC segundo momento, e tem serviços que estão próximos na nossa região que, pela distância, eu acho que na NUC não seria segundo momento até, né? A gente teria que estar vendo isso e analisando, porque tem um serviço de hemodiálise em Itaubim, e ele também tem que ser fortalecido. E esse serviço, não que Araçuaí ou Almenara não precise, mas a proximidade com Itaubim é muito maior. Então, na NUC está muito mais longe de Teoflotone. Teoflotone tem 2 serviços de hemodiálise e está também sobrecarregado. Mas quando o Orleans falou ali a questão financeira, nós vimos que alguns componentes lá, que era R$ 60, passaram para 600. Né? Então, fístulas, essas coisas. Então, realmente é um filão que todo mundo está querendo entrar no meio dele por causa do custo. Né? Então, ele está sendo muito atrativo. Então, como existe o serviço de hemodiálise já de Itaubim, talvez o fortalecimento desse serviço, porque ele está ali a 70 quilômetros de Araçuaí, eu acho que 100 de Almenara, teria que ser reforçado. Não que os outros não mereçam ser implantados, podem ser sim, né? Mas a partir do momento que haja também um fortalecimento desse serviço, não vai enfraquecer o serviço de Itaubim. Né? E lá em Nanu, que está a 150 quilômetros de Teoflotone, há uma dificuldade de deslocamento, né? Tem que ser avaliado também questões que são regionais. Eu estou a 60 quilômetros de Itaubim e o meu paciente prefere ir para Teoflotone a 100. Então, ele tem que levantar 3 horas da manhã para ir para Teoflotone, ao passo que ele poderia levantar 6 horas da manhã para ir para Itaubim, mas ele prefere ir para Teoflotone em função de infraestrutura. Teoflotone tem CTI, tem outras opções que Itaubim não oferece. Então, também tem que se levar desses casos na hora de estar olhando isso. O conhecimento regional e até estimular o serviço que já existe, né? Porque o dinheiro aí é grande.